E o anjo, ele me falava, ele falava para mim que nós que estamos vivos aqui na terra, servindo a Deus, né? Andando no caminho estreito. Ele falava assim: quando vocês dão brecha, qualquer uma que desagrada a Deus e é pecado diante de Deus, as suas almas, elas refletem aqui neste lugar. E em cada cela específica para cada pecado que em algum momento vocês deixaram de vigiar, né, dando legalidade para o inimigo entrar no corpo de vocês e fazerem bagunça. E eu perguntava novamente: mas por quê? O que eu fiz para minha alma estar aqui? Eu falava assim pro anjo: o que eu fiz? E ele falava assim para mim, o anjo me olhava e ele falava assim, que eu estava ali por causa da raiva, da fúria. E naquele momento, aquele demônio, ele me via e ele falava assim. E ele falava com muito ódio essa palavra, sabe? Eu tô falando aqui, mas ele falava com muito ódio. Ele falava assim, que quando alguém diz que está com raiva, essas pessoas chamam e eu vou. Aquele demônio falava isso pra mim. E aí então o anjo, ele dizia pra mim, né, que dizia que a fúria era um pecado muito grande. E realmente, né, eu lembrei que às vezes eu me deixo me levar, né, pela emoção e acabo ficando com raiva muitas vezes e aquilo pra mim, né, é como se não tivesse nada a ver, como se fosse algo normal, mas não. E eu vi ali, sabe, a minha alma saindo e voltando para aquele lugar, sabe, como se fosse assim um raio, era muito rápido. E o anjo falava que quando a gente ora, a gente pede perdão, a nossa alma, ela sai dali, ela não reflete mais ali, e sim reflete no céu quando nós estamos bem diante de Deus. Mas quando nós erramos, nós voltamos para lá. E naquele momento ali me deu um desespero muito grande. Eu começava a falar: se Jesus voltar e a minha alma estiver refletindo aqui, eu vou ficar aqui para sempre, eu não quero. E o anjo falava bem assim para mim, que por isso que a minha casa tinha que estar em ordem. Depois o anjo, ele me tirou dali e ele falava para mim que eu tinha que ter os frutos do Espírito Santo na minha vida, não só ter, mas praticar eles na minha vida. E ele falava para mim, e o anjo falava para mim, né, também, que eu tinha que ter esses frutos do Espírito Santo, que era amor, paz, alegria, paciência, mansidão, domínio próprio, que eu tinha que praticar. E tinha que zelar por isso também todos os dias. E eu disse amém. E depois dali, né, eu fui levada para ver a oração ali na igreja naquele momento. E eu via os irmãos orando, né? E depois eu via os anjos com algo na mão, eu via eles escolhendo ali cada oração e subindo. E quando eles iam subindo, eu via assim, na dimensão, sabe? Eu via uma grande guerra no segundo céu. E quando eu via essa guerra, eu via anjos, eu via demônios lutando, guerreando. E eu via aqueles anjos que tinham descido na igreja para colher aquelas orações, eu via eles subindo e levando aquele, como se fosse um jarro, brilhava muito, e as orações estavam ali, e aquela oração ia subindo, sabe? E eu via brilhar muito, muito, muito os anjos subindo e aquela guerra acontecendo. E o anjo que estava comigo me acompanhando, ele falava para mim que aqueles demônios estavam fazendo de tudo para não chegar às orações no céu.
mas as orações estavam chegando no céu. E o Senhor ele estava muito feliz, porque aquelas orações eram orações de arrependimento. E depois eu pude ver o Senhor assentado no trono. Eu pude ver ele vendo as orações. E depois eu via o Senhor ele levantar do trono, sabe, algo muito lindo. E quando eu vi ele levantar, foi quando eu voltei, né, para a igreja e senti fortemente ali a presença do Senhor. Essa foi minha experiência, amém.